E aí, gente bonita, como é que vocês estão? Eu sou o Dufu e bom, no vídeo de hoje a gente vai estar discutindo sobre qual é o principal objetivo da Rota Snowgrave de Deltarune. E bom, se você concordar, discordar ou tiver alguma outra teoria, você pode colocar nos comentários. Eu adoro ler os comentários que vocês fazem nos meus vídeos, por mais que a maioria deles não tenha comentários. Bom, o vídeo será dividido da seguinte maneira. Primeiramente eu vou estar dando uma análise sobre a Rota Snowgrave, depois eu vou estar falando sobre qual é o objetivo final da Rota Snowgrave. E é só isso mesmo. Mas agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. A Rota Snowgrave se inicia após a gente encontrar a Noelle na cidade do capítulo 2. Só que ao invés de a gente seguir caminho normal com a Noelle, a gente precisa voltar até o lixão e começar a matar todos os monstros da cidade. Só que com uma magia que a Noelle tem chamada Ice Shock. Depois de fazer isso e conseguir anéis melhores pra Noelle, a gente consegue desbloquear uma habilidade chamada Snowgrave. E após utilizar ela no Burdley, a Noelle vai embora toda pirada e o jogador segue caminho, encontrando Suzy e Ralsei, e eles entram dentro do castelo da rainha, que agora está tomado pelo Spenton. O capítulo continua e depois acaba. O capítulo 3 não tem tanta diferença, só que no capítulo 4, na parte da casa da Noelle, o Chris acaba tirando a nossa alma do corpo dele, e pelos dutos de ventilação a gente consegue encontrar os dois conversando no quarto. A Noelle tava falando sobre os acontecimentos do capítulo 2 na Rota Snowgrave, só que por conta de uma mecânica do jogo, o jogador consegue entrar dentro do quarto e possuindo o corpo de Chris. E após uma cena bem desconfortável de diálogos, o jogador coloca o Thorn Ring na Noelle, que é o anel que possibilita o Snowgrave. Depois a gente só tem algumas alterações de fase no capítulo, mas nada muito, sabe, impactante. E agora que eu já contei um breve resumo sobre a Rota Snowgrave, vamos para as teorias. Bom, eu tenho duas teorias, que são meio loucas, mas não me julguem, eu fiz elas enquanto eu tava doente, então minha cabeça tava meio pirada. Bom, a primeira delas eu chamo de ficar mais forte, ou Get Stronger, que fica mais legal porque tá em inglês. Bom, durante a Rota Snowgrave inteira é repetido a cada 5 em 5 minutos a frase Noelle ficará mais forte, porque sei lá o que. Então já dá pra saber que pelo menos um dos objetivos é fazer a Noelle ficar mais forte. Mas por quê? Se a gente for lá no capítulo 3, a gente vai encontrar os minigames secretos, que você muito provavelmente já deve conhecer. E esses minigames são uma clara representação, referência ou metáfora da Rota Snowgrave, chame como você quiser. Então, se tudo isso é uma metáfora, a gente pode ver o que acontece no final do minigame para poder fazer uma metáfora para a Rota Snowgrave. Bom, o que acontece no final? A gente basicamente luta contra o Aaron. Desculpa, eu não sei como se pronuncia isso, então eu vou estar pronunciando Eran, fica mais fácil. Bom, e o que ele seria? Já respondendo sua pergunta secamente e diretamente, ele é o cavaleiro. Bom, o porquê? Além de que os dois se escondem no bunker, os dois também têm a mesma música tema. Os dois também têm a mesma música tema. Dá uma olhada. E a gente sabe que o Toby Fox adora colocar segredos escondidos na música dele, então... E olha, tem muita coisa pra falar sobre esse garotão aqui, mas talvez no próximo vídeo eu fale mais sobre ele, já que esse não é o foco do vídeo. Enfim, resumão de tudo, o jogador tá fazendo a Noelle ficar cada vez mais forte pra conseguir derrotar o cavaleiro. Então eu acho que é só isso mesmo que eu tenho pra falar. Pois é. Se preparem, porque essa teoria é muito viajada. Bom, tem um momento na Rota Estranha que é meio estranho. Afinal, a gente tá na Rota Estranha. Nele é lá na casa da Noelle, onde nós estamos prestes a pôr o anel de espinhos nela. Mas se você reparar bem, ela diz, quer dizer, ela pensa que não consegue se mexer. E além disso, ela estende a mão dela pro jogador colocar o anel nela. Mas não foi ela que fez isso. Afinal, por que uma pessoa que tá totalmente desconfortável com o que tá acontecendo iria ajudar o agressor? Tá, então o que aconteceu? Cala a boca, deixa eu explicar direito a teoria. Em todos os capítulos nós temos uma piadinha do Ralsei, onde ele fala pro Chris: feche seus olhos e pensa no que a Suzy está fazendo. Aí vai lá o bocó do Chris, que faz tudo pro namoradinho Ralsei, vai lá e fecha os olhos. Tá, e o que tem? Em um desses convites que o Ralsei faz pra gente no meio do capítulo 4, nós podemos pensar no que a Noelle está fazendo. E quando a gente vai pensar, fica uma tela toda preta com apenas um pontinho vermelho que fica se mexendo no meio da tela.
e a Noelle diz obrigada. Guardem muito bem essa informação. Mas agora, gente, a gente precisa trocar de universo. Vamos pro universo de Undertale. Em Undertale, na Rota Geno, nós não temos um objetivo principal, e sim uma grande consequência das nossas ações, sendo a ressurreição de Kara. Já que por conta do massacre, a gente conseguiu ressuscitar a Kara por meio das nossas ações. E em Deltarune isso não seria diferente. Eu ouvi um monte de gente falando que aquela cena onde a Noelle tá falando obrigada, aquele pontinho vermelho é um fragmento da nossa alma. E caso os idiotas não entenderam, a gente tava começando a controlar a Noelle. Só que e se eu disser que não? Além da cena no capítulo 4, onde a gente tá prestes a pôr o anel nela, ela não tá sendo controlada pela gente, ela tá sendo controlada por outra coisa. A gente em nenhum momento deu comando pra ela levantar a mão e ficar paralisada. E além, na cena do obrigada, eu acho que seria o jogador que tava tomando conta do corpo da Noelle. Então por que nós mesmos falaríamos obrigado pra nós mesmos? Ah, mas é que não era nós mesmos, era a Noelle que tava falando obrigado. Beleza, tem uma pessoa te tirando agora mesmo e você vai falar, ai, obrigada. Tá, então o que pode ser? Obrigada é a mesma frase que a Kara fala pra gente no final da Rota Geno, após nós conseguirmos ressuscitá-la. Então, resumindo, não é a gente que tá começando a controlar o corpo da Noelle, e sim nós estamos possibilitando alguém controlar o corpo da Noelle. Ah, mas também não ligo pra isso não, eu odeio a Noelle mesmo. Não, para, não! Então, galerinha, foi essa bosta que vocês acabaram de assistir hoje que eu chamo de vídeo. O vídeo acabou. Pois é, 7 minutos perdidos na sua vida. Mas bom, agora falando sério, se você gostou do vídeo, por favor, deixa um like e comenta alguma coisa, caso você tiver alguma teoria ou discordar de mim. Enfim, tchau!